Você quer saber como é que é o melhor endométrio para você engravidar? Isso se chama receptividade endometrial. E eu trouxe a especialista, a doutora Márcia, para conversar com a gente direto do Genomics. Quer saber? Fica com a gente que a gente vai te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero, estou muito feliz de ter você aqui comigo. Não só eu, como também a doutora Márcia. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, Mônica. A doutora Márcia veio tirar uma dúvida de uma coisa que eu acabei de descobrir. Tudo bem que você pode estar vendo esse vídeo depois que eu descobri, mas eu já descobri. Que é uma coisa chamada receptividade endometrial. A gente fala muito sobre endométrio, aquela camadinha que reveste o útero, que tem que estar gordinha para poder receber o óvulo que já teve lá a reprodução celular, depois a fecundação, aí ele virou um blastocisto e aí ele vai começar a ter a nidação. É lá essa nidação, essa implantação acontece nessa camada do útero chamada endométrio. E eu acabei de descobrir que esse endométrio não tem só espessura de importante para que você consiga ter uma nidação, mas tem um dia que ele está mais receptivo, que ele está lá todo prontão. E isso pode ser um fator de infertilidade feminina. Doutora Márcia, como é que funciona esse negócio de receptividade endometrial? Ele tem um dia melhor do que o outro? É isso mesmo? É isso mesmo. E pode não coincidir com aqueles 5 dias que o óvulo é expelido e depois chega até a cavidade uterina? Pode. Porque a gente tem que pensar que o nosso endométrio tem vários genes e esses genes são expressados. Então, a resposta da expressão desses genes vai ser a receptividade. Certo. Mas nem sempre para todas as mulheres essa expressão é igual. Pode ser que para nós duas seja diferente, né? Até tem estudos que demonstram que para pacientes, por exemplo, mais gordinhas é diferente. Para pacientes que tem uma descendência talvez japonesa, é diferente. Então tem vários critérios que a gente pode pensar. Mas o importante é que existe um teste que pode definir qual o melhor dia. E esse teste se chama teste ERA. Anota isso, hein? Receptividade Endometrial Receptive Analysis, que a gente, a partir de uma biópsia do endométrio. Tem que ser feita no hospital? Onde pode ser feita? A biópsia pode ser feita em qualquer consultório, clínica de reprodução ou etc. Teoricamente, qualquer médico ginecologista sabe fazer uma biópsia endometrial porque a gente treina na faculdade. Agora, o grande ponto é que para fazer a biópsia endometrial, a gente precisa fazer um preparo endometrial ou acompanhar o ciclo, a ovulação, toda aquela coisa. Então, assim, basicamente, eu preciso ter certeza de quando eu biopsiei, como que eu preparei aquele endométrio, em que condições ele estava quando ele foi biopsiado e estudado, para eu ter um resultado e poder replicar aquilo quantas vezes for necessária para a paciente. Eu tomo anticoncepcional. Eu tomo pílula anticoncepcional e eu parei de tomar minha pílula esse mês porque eu quero engravidar. Eu já posso nesse mês já fazer? Então, a gente vai ter que esperar a menstruação vir e aí discutir com o médico qual o tipo de protocolo mais apropriado para cada uma de nós. A gente pode fazer o protocolo standard, que é utilizar estrógeno e progesterona, que nada mais é do que utilizar o Primogina durante 10, 12, 15 dias, porque o Primogina, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o nosso endométrio espessar, ele vai fazer o nosso endométrio ficar mais gordinho. E depois a gente precisa então entrar com a progesterona. Mas antes de entrar com a progesterona, que pode ser o Trogestan ou o Crinone, a gente precisa fazer um teste no sangue para dosar a nossa progesterona. Para não ter a mais ou menos. Isso mesmo. Achar um equilíbrio ali. O equilíbrio é sempre menor do que 1 nanograma. Então, dosei a progesterona no sangue. Menor que 1 nanograma, tá ok.
posso começar com ultragestão, com crinone, como o médico, né, me indicar. Isso mesmo. A administração dessa progesterona vai ter que ser sempre, independente de como for a minha transferência, como eu estou pensando em transferir os embriões, 5 dias completos de administração. Que isso são 120 horas de administração da progesterona para então fazer a biópsia. Por que tomar progesterona, Mônica? Porque é a progesterona que vai começar a deixar o meu endométrio maduro para ele modificar e ficar receptivo para a gente fazer então a transferência, né, quando for o caso, mas nesse caso a biópsia para estudar então aquele endométrio. Utilizei 120 horas de progesterona, realizei a biópsia endometrial, mandei para o laboratório para a gente estudar. Sempre para fazer esse teste tem um kit que é enviado ou para paciente ou para o médico, certo. E ele tem que colocar nesse kit e anotar lá perfeitamente tudo que foi dado para paciente. Meninas, é super importante vocês saberem o que vocês estão tomando. Porque vai que amanhã eu troco de médico, vai que amanhã eu troco de cidade e quero ir em outra clínica ou em outro médico. Se eu souber o protocolo que eu fiz para fazer a biópsia, eu posso sempre replicar esse mesmo protocolo, independente do país que eu tiver. Agora, se eu não tiver controle do que eu tô tomando... Voltei para estaca zero. Não adianta fazer o teste, porque eu vou estar jogando dinheiro fora. Essa é a verdade. Esse teste só serve para quem vai fazer FIV ou está fazendo FIV, ou pode ser uma forma também investigativa de fertilidade. Eu não consigo engravidar nunca. Só serve para quem está fazendo FIV. Por quê? Quando eu tenho um ciclo natural e eu tô ovulando, eu não tenho como controlar se eu ovulei sempre tal determinada naquela hora exata. Pode ser que esse mês eu ovule na segunda às 10 da manhã. Mês que vem pode ser que eu ovule na quarta ao meio-dia. E assim sucessivamente. Sim. Então, para eu ter um controle perfeito, preciso fazer um preparo endometrial e só vai valer na fertilização in vitro. Por quê? Porque mesmo eu até conseguindo identificar quando foi a minha ovulação e tudo isso, para cada paciente, o tempo que o óvulo e o espermatozoide fertilizam e o embrião demora para se desenvolver e percorre a trompa até chegar no endométrio é diferente para cada uma de nós. Pode ser que, em teoria, é 5 dias, sim, mas pode ser que para umas horas a mais, umas horas a menos, e isso interfere. Então, fazer o teste para continuar tentando engravidar em casa não adianta pra nada. Ele até porque você não vai conseguir deixar o seu endométrio pronto para quando o óvulo chegar até lá. Não. Então, na fertilização in vitro, eu faço essa receptividade para descobrir o dia melhor para implantar, para fazer a transferência. Isso mesmo, para fazer a transferência do embrião. E aí, a grande maioria dos testes vão vir receptivo, porque a gente já está fazendo o protocolo, que é o protocolo standard utilizado para todas as pacientes que vão fazer uma transferência embrionária. Certo. Então a gente espera que a grande maioria das pacientes seja receptiva. Agora, pacientes que têm história de falhas de implantação, que quando já fizeram tentativas de transferência sem sucesso, nesse grupo de pacientes é onde ele tem mais indicação e onde a gente espera vir alterado. Quando vem alterado, como vem? Vem não receptivo. E aí pode ser pré-receptivo, que está faltando horas de progesterona para ele ficar, não tô nem falando dias. Às vezes dias e às vezes horas. Então, para ele ficar receptivo, ou pós-receptivo, que tem muita progesterona e aquele momento não é ideal. E a gente consegue calcular, então, quantas horas a mais ou a menos, ou quantos dias a mais ou a menos precisa para que, por exemplo, nesse caso dessa paciente, são 140 horas. No meu caso, são 120 horas. No teu caso, são 80 horas.
Cada paciente vai ter o seu horário ideal para transferência. Então esse exame é mais indicado se eu fiz uma fertilização in vitro e deu negativo. Isso mesmo. Vou fazer uma fertilização in vitro, não quero nem passar por isso, já pedi esse exame ou seria zelo demais? Não, tanto é que tem um estudo multicêntrico internacional acontecendo, que na verdade já está prestes a demonstrar os resultados desse estudo, questionando justamente isso. Será que não vale a pena eu fazer esse teste na primeira consulta e prevenir já saber o dia melhor uma falha decorrente de um resultado pré ou pós-receptivo do meu endométrio? Sim, já existe. Possivelmente os resultados ainda saiam no segundo semestre desse ano. E com isso você tem uma economia financeira. Sim. Você tem um menor abalo emocional, porque você ter uma negativa depois de uma FIV é destruidor. Com certeza. E outro ponto é que se você tiver controle total de como foi feito esse preparo e o resultado, esse preparo pode ser replicado anos e anos. Por exemplo, hoje eu tenho lá 3, 4 embriões para transferir. Sim. Fiz o teste, transferi um e engravidei. E daqui 2 anos eu vou voltar na clínica e quero engravidar de novo. O mesmo preparo pode ser utilizado, não precisa repetir o teste e transferir o embrião. Que a probabilidade é a mesma de gestação. E aí entra naquele assunto que você falou, que você pode mudar de cidade, de clínica, do que for, se você tem o protocolo que seguiu, mas o resultado desse exame continua seguindo. Isso mesmo, isso mesmo. E aí, demais, hein? Pois é, e um ponto importante é que com esse teste, a gente pode chegar em resultados superiores a 60% de gestação. Olha isso. E por que eu fiquei tão entusiasmada com esse assunto? Porque isso é uma causa de infertilidade. Porque imagina que você está sempre ali ovulando, e aí quando vai acontecer a anidação, o endométrio não está pronto para isso. E aí a gente chama de infertilidade sem causa aparente. Na verdade, a causa pode ser o endométrio. E a gente não sabe, não é verdade? A gente tem que pensar que quem vai dar o resultado final sempre vai ser 50% endométrio e 50% embrião. Então, os dois são super importantes nesse processo. 50% endométrio? Uau, é mais do que eu imaginei. A receptividade não tá ligada à idade, então não é porque eu sou mais velha ou mais nova que a receptividade vai ser alterada por causa disso, mas a receptividade pode alterar quando? Por exemplo, eu era muito magra e fiquei muito gordinha, com uma diferença de massa corporal muito grande. Certo. Isso pode fazer alterar a minha receptividade. Ou tive que fazer uma cirurgia, sei lá, de endometriose, por exemplo. E a endometriose estava dentro do útero, próximo ao endométrio ou no endométrio. Isso pode alterar a receptividade, tá? Mas muitas perguntas que me fazem é: endométrio fino sempre é não receptivo? Não. A gente tem resultados de pacientes com endométrio fino. E quando eu falo endométrio fino, estou falando de endométrio de 4,5, 5. Normalmente a gente escuta um endométrio trilaminar grosso de 8, de 10, de 13, né? Então eu estou realmente falando de endométrio fininho, muito fino. Mas a gente tem resultados receptivos com endométrio fino, certo, e a gente tem gravidez. É claro que a probabilidade é muito menor, mas é possível. Título de curiosidade: o endométrio fino, a mulher vai menstruar menos? Na maioria das vezes sim, porque a gente tem que pensar que justamente o que provoca a menstruação é a espessura do nosso endométrio. Sim. Às vezes, se a gente for pensar na maioria das pacientes, eu tô tomando pílula anticoncepcional. Meu endométrio nem sempre vai crescer muito e às vezes quando eu tô tomando pílula anticoncepcional, a minha menstruação é 1, 2 dias, 3. E olha lá, né? Sujando um pouquinho. Sujando. Agora, quando eu não tô tomando pílula anticoncepcional, normalmente a minha menstruação é muito maior, 5 dias. O que é normal, gente. A gente tava tomando hormônios pra atrofiar o endométrio, pra não ter, esse processo. E quando a gente não tá tomando, então sim, a espessura do endométrio
tem a ver com os dias de menstruação. Eu tô até falando isso, eu tenho DIU hormonal e eu tenho escapes umas 2, 3 vezes por ano e só, porque meu endométrio tá Sim, bem super fininho. fininho. Normalmente quem utiliza o DIU com hormônios realmente tem isso, né? Mas a probabilidade de ter escapes é grande porque realmente, né, vai tendo umas alterações hormonais no decorrer dos ciclos e tudo. Eu continuo ovulando, meus hormônios continuam trabalhando normalmente. Os ovários, né, continuam igual. O que parou ali foi realmente o endométrio, né? Tem pacientes que continuam sangrando bastante com o DIU hormonal. Então, assim, para algumas pacientes ele não faz o sucesso que a gente espera, né? Mas a grande maioria das pacientes gosta muito de usar o DIU e é bastante recomendado pelo fato de que tu não precisa estar tomando aquela pílula todo dia, né? E correr o risco de esquecer ela e acontecer aí alguma coisa. Eu me dei super bem, eu já fiz alguns vídeos sobre isso. Eu me dou super bem com o DIU hormonal, não só por eu não estar menstruando e todo dia ser dia de índio, poder ir pra praia, piscina, mas porque também diminuiu muito minha TPM. Que a minha TPM nem queira ficar perto de mim. Sim, ele ajuda bastante, Mas claro, né, a gente precisa conversar com o nosso ginecologista, fazer um exame pra ver se o DIU ou outro anticoncepcional qualquer é o mais indicado pra gente. Né? Cada pessoa reage de uma forma e é muito importante saber disso. Não vá tomar o anticoncepcional que sua vizinha toma, que deu certo pra ela, ou da sua irmã, mesmo sendo da sua irmã. Não. Pode ser completamente diferente. Nem sempre é a mesma coisa. O mesmo vale para os tratamentos, não é só porque a sua irmã tem uma receptividade alterada que você também vai ter, ou vice-versa, tá bom? Isso mesmo. Doutora, super obrigada por esclarecer mais um assunto super gostoso de conversar com você. É importante também a gente conhecer um pouquinho mais do nosso corpo, não é verdade? Obrigada. Imagina. Obrigado, eu. Tchau. Te vejo no próximo vídeo.